Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Né? Boa tarde, bom dia, boa noite, depende da hora que tá vendo o vídeo, né? Que esse vídeo tá aparecendo para você. Então, eu sou Maitê Barcelos, sou criadora aqui do canal Naturaleza, que tem a pretensão mesmo de trazer a sua natureza com leveza, né? Na verdade, a minha natureza com leveza, mas que no intuito de criar esse canal é que eu possa contribuir para a humanidade, que eu possa contribuir com a vida, né? Através de um trabalho aqui genuíno e também de alcançar, passar uma mensagem. Né? Eu sou terapeuta, eu trabalho também com aromaterapia dentro do meu atendimento como terapeuta e eu sempre gostei de trabalhar esse lado do emocional, do mental das pessoas, do sentir, né? O nosso sentir a vida, que é a nossa verdadeira bússola. A gente sente a vida. E sou formada em biologia, ciências biológicas, e eu amo biologia. A biologia me trouxe até aqui, até porque também dentro da faculdade de biologia você faz a matéria de licenciatura e essa matéria tem a parte de psicologia e eu sempre amei psicologia. Não sou formada em psicologia, mas eu estudo psicologia há muitos anos e sou formada em aromaterapia. Dentro da aromaterapia você estuda muitas coisas sobre psicologia e fora todos os cursos que eu já fiz de expansão da consciência, de autoconhecimento, toda essa parte. Mas enfim, hoje eu vim aqui falar sobre autoestima, que é um ponto da vida que forma assim aquela curva, né? Aquela bifurcação, na verdade, né? Ou você segue um caminho com autoestima ou você segue um caminho sem autoestima, e esse caminho sem autoestima é ladeira abaixo. A gente só cria problemas, só arruma tranqueira na nossa vida. Como é importante a autoestima. E a autoestima, ela é a capacidade que a gente tem de se estimar, né? Qual é a opinião que eu tenho sobre mim mesma, sobre mim mesmo, né? O que eu acho sobre mim, o que eu penso sobre mim. E tudo isso vai ser importante na forma como eu vou me relacionar com as pessoas e com a vida. E todas as funções que nós exercemos na vida, a autoestima, ela é extremamente importante. E a autoestima não tem nada a ver com arrogância, e nem prepotência e nem pedância, sabe? São coisas diferentes, entende? A autoestima é uma integridade que você tem com você mesmo, que está relacionado também à opinião que você tem sobre si mesmo, as crenças que você traz, né? Desde que você está ali no ventre da sua mãe, da sua infância, tudo que você passou ao longo da sua vida, tudo isso vai gerando essa autoestima, né? E o que é o mais importante não é o que aconteceu com você, né? Não importa o que aconteça com a gente. O mais importante é como eu vou lidar com isso, como eu vou levantar e seguir adiante, essa força que eu tenho que ter comigo, como eu aprendo com isso, né? O que essa situação tem para me ensinar? Porque as pessoas na nossa vida, aquelas que nos trazem, vamos dizer assim, situações ruins, são desafios. Essas pessoas são professores, elas nos ensinam sobre nós mesmos, né? Porque aquilo que alguém faz comigo, alguém me fez, né? Que na verdade não me fez nada, mas eu me permiti. Mas a gente precisa chegar nesse entendimento e é um processo. Dentro disso tem a autorresponsabilidade. Mas o que eu quero trazer hoje aqui é a importância da autoestima. E eu vim também trazer um livro muito bom, muito bacana, muito fácil, tranquilo de ler. É um livro que você se diverte e quando você termina de ler esse livro, você fica melhor consigo mesmo, que é o livro O Manifesto da Autoestima, que
que é da Patrícia Cândido, essa pessoa muito bacana, muito incrível, iluminada, né? A Patrícia Cândido, ela faz parte do pessoal do Luz da Serra. Olha, eu não estou recebendo nada para fazer isso aqui, tá? Eu estou divulgando mesmo algo bom, positivo. Quando eu vou até mostrar de novo aqui o livro tá lindo, tá muito bonito e tem hashtags de meditação, sabe? Só apontar aqui o telefone, se tiver interesse de fazer. Eu amei. Eu gosto muito do pessoal da Luz da Serra, eu acompanho eles, tem o Bruno Gimenez, a Patrícia Cândido, e tem o Luiz Mourão também. Eu faço a fitoenergética, eu fiz o Auramani, eu gosto muito. Eles ensinam justamente o que é o valor da prosperidade, o significado da palavra prosperidade. Mas parando de falar nisso, que eu gosto muito e eu gosto de, quando eu falo sobre um assunto, de trazer a fonte que eu fui, né, a bibliografia. E esse livro eu acho muito importante para as pessoas, porque o ser humano, ele precisa de autoestima. E a gente vê muitas pessoas aí doentes emocionalmente, mentalmente. E acontecem essas coisas desafiadoras que toda uma sociedade acaba sendo impactada, né? Pessoas mentalmente doentes, emocionalmente doentes, elas prejudicam não só a si mesmas, como o que está em volta delas, e é o que a gente vem vivenciando, né? O aumento dos remédios da parte emocional, os remédios psiquiátricos de tarja preta, as pessoas tomando sem se automedicando, né? E não é que o remédio seja ruim, mas ele tem que ser pontual, é para casos específicos, né? As pessoas querem um salvador, essa forma de você botar fora de si, né? Entregar a sua vida na mão das pessoas, resolve para mim, porque está num processo de não querer resolver, né? Não, eu não sou responsável por isso, está na vitimização, enfim, tudo isso são processos. E a autoestima, ela contribui muito para isso. Para você ter uma alta autoestima, faz com que você se valorize, busque o melhor, vá buscar por você terapias, tratamentos, autoconsciência, né? Expandir a consciência, ver que você é autorresponsável pela sua vida e só você pode se fazer feliz. Não é o outro, não é a sua família, é você, sabe? É sair dessa condição de carência, de apego, desse vazio existencial. Buscar a espiritualidade. Então, dentro desse livro e de uma palestra que a Paty deu, né? Paty, olha, ela nem sabe que eu existo, eu tô aqui super íntima, né? Falando Paty, mas é porque ela é uma pessoa tão bacana, ela passa uma energia tão legal que a gente se sente íntimo dela mesmo, ela nem sabendo que a gente existe. Mas aqui nessa palestra que eu anotei, foi muito legal essa palestra, foi quando ela divulgou o livro, e daí eu comprei o livro, os 5 sabotadores da sua autoestima, né? Aí ela fala dos 5 6. Mas primeiro, antes dela falar desses 5 6, ela dá aqui os maiores desafios de quem não tem autoestima, que é a tristeza, lidar com a tristeza, a timidez, a insegurança, a vergonha, a culpa, a depressão, o medo, a ansiedade, né? E travamento, estagnação e procrastinação, né? Esses são os maiores desafios das pessoas que não têm autoestima, porque a tristeza faz com que a pessoa, em vez de utilizar aquela tristeza como um ensinamento, e faz parte, a gente, né? É comum que nós ficamos tristes às vezes, né? Isso é comum, mas não é natural, não é um processo que tenha que ser, entende? Faz parte para a gente ver o contraste, para aprender com essa tristeza e trazer dessa tristeza um ensinamento e não ficar no sofrimento e se fazendo de vítima, né? A timidez e a vergonha que estão juntos, a timidez e a vergonha, elas são processos que é negar a si mesmo, né? Você está se negando, você ter vergonha de si. É muito triste isso, é você negar Deus em você, porque Deus faz através de nós, né? Ele vive através de nós, ele experiencia a vida. Então, estar com vergonha e timidez é um processo de não se aceitar,
Qual é a opinião que você tem sobre você? Por que você tem vergonha de você? Né? É se libertar disso, dessas amarras. Né? E uma pessoa que não tem autoestima, ela sofre com isso. Ela carrega culpa. E culpa, olha, culpa, dá para fazer uma palestra só sobre culpa. Né? Todos nós carregamos uma culpa, mas é importante que a gente tenha o discernimento de ter uma culpa saudável, que a culpa saudável não é uma culpa, mas assim, é se responsabilizar pela situação e ver o que eu posso aprender com isso e transformá-la, né? E a culpa não saudável, ficar no chicote, se martirizando, não aprender com aquilo, se colocar como vítima, é entender que naquele momento era dessa forma que você podia agir, porque você tinha aquela consciência para agir daquela forma. A depressão, que é uma pessoa, a depressão é a pessoa que vive no passado. Independente do que ela esteja pensando, ela está sempre no passado. Ela não vive o momento presente, ela fica presa no passado e também não vive o momento presente olhando para o futuro. A gente tem que aprender com o passado, se libertar dele, aprender com ele e olhando para o futuro, viver o momento presente, mas olhando para o futuro, criando metas, se desenvolvendo, criando metas, né? E metas são sonhos colocados no papel com objetivos para serem realizados, né? Então, a insegurança, que é óbvio, uma pessoa que está com a autoestima comprometida, né, que está se colocando lá para baixo, ela vai ser insegura, ela vai estar sempre com medo, uma insegurança de se expor, de colocar a essência dela para fora, a natureza dela, a essência da própria natureza, né, de experienciar a vida, de se libertar, de ser livre, né? E o medo, óbvio, o medo é o que está gerando tudo isso aqui também, né? A ansiedade, que são as pessoas, né? A ansiedade é quando a gente fica só no futuro e gera um monte de atrocidades, de catástrofes que, assim, não tem cabimento, né? Tá fora tá acelerado demais. O depressivo, ele tá estagnado, paralisando. E o ansioso, ele tá acelerado, ele tá totalmente fora, ele tá sem paz. E o mais importante na vida de tudo é a gente ter paz interior, né? E quando a gente tem paz interior, a gente consegue ser o nosso melhor para a vida. E esse ter paz interior também está muito relacionado com a autoestima, né? Você ter uma tranquilidade, você se respeita, você confia em você mesmo, você se auto-apoia, você é seu próprio amigo. E tudo isso, quando a gente é pra gente mesmo, né, a gente é melhor para o mundo, é melhor para a vida, a gente se conecta com as pessoas que estão buscando isso. Às vezes elas não estão bem, mas elas estão nessa busca de autoconsciência, né? E a baixa autoestima, ela também leva a travamento e estagnação, porque você não é você mesmo, você fica preso ali dentro daquelas questões e daquele padrão mental negativo sobre si mesmo e não sai daquilo, fica com medo de viver e aí vai para procrastinação, fica procrastinando, né? Não faz o que precisa ser feito, porque fica o tempo todo com medo, com receio do que vai ser, do que vão achar, enfim, vai gerando um efeito dominó de pensamentos negativos e coisas ruins, né, em relação a si mesmo. E então, dentro disso tudo, a gente tem o que mais trava uma pessoa também, que tem baixa autoestima, é porque ela tem medo do julgamento dos outros. Esse é o maior medo dela, tá sempre com aquele juiz ali, né, com aquela plateia de juízes, de várias pessoas julgando e falando mal dela, né? Tô tentando ficar na frente dessa luz por causa do pôr do sol. Então é sempre aquela comparação de se colocar para baixo, que paralisa e intensifica e piora a autoestima. Ela está sempre se comparando, mas ela fica se comparando com os outros, mas se colocando para baixo, né? E a arrogância é aquela pessoa que se compara, mas se coloca melhor. E isso não existe. A única forma de você se comparar é você se comparar com o seu eu do passado.
E quando você se compara com o seu eu do passado, a melhor forma dessa comparação é você ver, nossa, que bom que eu melhorei. Eu tô cada vez melhor, eu tô cada dia melhor, eu tô cada ano melhor. Eu me superei, eu venci aquele medo, né? Eu consegui mudar. E a importância de se buscar uma terapia, para o terapeuta ele vai te facilitar entender esses pontos, a origem disso, a raiz do problema, do porquê que vem, vai te tirar de relações tóxicas, né? Porque a pessoa com baixa autoestima, ela vai estar em relacionamentos tóxicos, e não só relacionamento amoroso de casal, mas relacionamentos de amizades, de relacionamentos profissionais, de relacionamentos com a vida, com tudo, com relacionamentos em família, porque é uma pessoa que acaba que tem medo de dizer não porque quer ser aceito, tem esse vazio, essa carência, então ela não tem autoestima, ela quer ser aceita, então ela diz sim para tudo, se sobrecarrega, fica completamente sendo capacho, se coloca na cadeira do capacho, se coloca ali para ficar sendo aceito, né? E existem várias formas da baixa autoestima. Tem a vitimização e tem aquela pessoa que se coloca como capacho de tudo porque tem medo de dizer não. E tem aquela que é a vitimização, que não faz nada para ninguém, mas aí é outra forma de baixa autoestima da pessoa. Às vezes também, como tá na vitimização, tá num padrão infantilizado, né? Ela fica ali só sugando todo mundo, porque ela também não se coloca como capaz. E tem essa pessoa que suga todo mundo de uma forma inconsciente, que está no padrão infantilizado de vítima, e tem aquela que é egoísta mesmo, ela sabe que é e ela faz pelos interesses secundários, e também não vai buscar o dela, né? Mas isso aí são outros assuntos, nós estamos aqui falando para ser o mais objetivo e claro possível nessa questão da autoestima, né? Do seu relacionamento com você mesmo, do seu amor próprio, dessa capacidade de se dar o melhor, né? Aquela famosa frase do avião, né? Antes de você colocar a máscara no outro, coloque primeiro em si. Porque é só assim que você vai ser o melhor para o mundo, para os outros. Quando você é melhor para você. Esse é o mais importante.